E aí, pessoal, acabou há pouco aqui na Arena, Grêmio e São José. O Grêmio venceu muito bem, fez 4-1 e nós temos muito o que falar a partir de agora. O Grêmio consegue a sua primeira partida e apresenta boas novidades por aqui. Eu vou falar uma a uma essas novidades. Tem problemas? Claro que tem, a gente vai falar sobre isso também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. 17 mil torcedores na Arena. Você ainda vê ali o congestionamento da saída da Arena, tradicional aqui. Um número de torcedores que a gente não pode considerar nem bom nem ruim. Se falava em 15 mil, deu 17 mil. E a gente sabe que o torcedor ainda está muito desconfiado com tudo que está acontecendo e que de alguma maneira isso impactou também nesse público, né? E isso a gente precisa considerar aqui. O que é necessário a gente falar a partir de agora do jogo? O técnico Renato fez a opção pela manutenção dos titulares. O Inter, por exemplo, que empatou contra o São Luís de Juí, o Inter utilizou os reservas. Pois o Grêmio descansou no domingo os jogadores, treinou na segunda, fez um treino na terça e hoje colocou os titulares mais uma vez. Quem que apareceu de diferente? O Fábio foi o lateral direito no lugar do João Pedro, o Marquezinho foi o goleiro no lugar do Kaique e a dupla de zaga, né? Jeromel e Kahneman estiveram em campo. O Grêmio começou o jogo com Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, o meio campo o mesmo, do meio para frente o mesmo time que jogou e começou o jogo lá em Caxias. E o Grêmio foi muito superior. O Grêmio sofreu um pouquinho no início, uma cabeçada, o Marquezinho fez uma bela defesa, a partir daí o Grêmio dominou. E o Grêmio tem um jogador que é realmente muito fora da curva, que é o Soteldo. O Soteldo é um jogador muito rápido. O Soteldo tem alguns pontos que eu considero negativos nele. Ele às vezes segura a bola muito fora do jogo, acaba sofrendo muitas faltas, se expõe por isso, mas ele é um jogador diferenciado. Ele arranca, passa pelo adversário, ele é inteligente, ele é técnico e ele criou a primeira chance e o Grêmio fez o gol com o João Pedro Galvão. JP Galvão desencantou depois de 17 partidas com a camisa do Grêmio, ele marca. E a partir desse gol é preciso dizer que ele ganha confiança e ele consegue também fazer uma partida melhor do que ele vinha fazendo. Consegue, diante disso, apresentar para o torcedor algo um pouco mais forte, um pouco mais de opção para o técnico Renato. O Grêmio seguiu dominando o jogo até que Soteldo fez o primeiro gol com a camisa do Grêmio, uma jogada que acabou rebotando e ele, com qualidade, encontrou o canto e fez 2-0. O jogo estava decidido antes dos 30 minutos. E o Grêmio foi superior e se manteve superior durante todo o restante da primeira etapa. É preciso dizer que o técnico Renato fez algumas modificações táticas. O Grêmio, em alguns momentos, ele preservou o Soteldo de marcar na linha de 4. O Grêmio joga no 4-2-3-1 com o PP e com o Vijaçante, e os extremas descem, o Galdino de um lado e do outro lado o Soteldo. Em alguns momentos ele botou o Cristaldo a baixar e deixou o Soteldo mais solto. E neste momento o Soteldo voou no campo. E aqui vai talvez a primeira ideia do que o Grêmio precisa fazer para se modificar. Talvez a gente esteja com a necessidade, em razão das características dos atletas que o Grêmio tem hoje, talvez a gente esteja diante de uma necessidade de mudar o esquema, encerrar de vez o 4-2-3-1 e passar por um esquema que libere o Soteldo para jogar. Lembra da seleção da Argentina? Ela tinha um jogador diferente, né, para o nível dela, que era o Messi. Todos jogavam em torno dele. Talvez o Grêmio tenha que fazer isso. Libera o Soteldo, marca mais com 4 homens no meio, um centroavante, os laterais que passem, os nossos laterais têm dificuldade para marcar, e o Grêmio vai ter mais composição defensiva, vai estar mais forte defensivamente e vai atingir a principal virtude do time, que é a capacidade criativa do Soteldo. Então, interessante a gente avaliar isso, para pensar isso e para tentar, a partir daí, ter um Grêmio que consiga ser forte, que um Grêmio que consiga tirar dos seus jogadores a maior característica. Quando o São José conseguiu trocar a bola, o Grêmio teve dificuldade defensiva. Então esse é um ponto que talvez seja o principal da gente avaliar. O Grêmio precisa pensar em mudar o esquema, o Grêmio precisa
utilizar os seus jogadores com a melhor característica. O PP, por exemplo, não é um grande marcador. Ele sofre, ele sente. E isso também é um ponto que a gente precisa rever, precisa entender, que é uma das dificuldades que ele tem, e isso transporta pro esquema uma dificuldade também. O Grêmio tem que rever isso. Outra situação importante também, no segundo tempo ele botou o Nathan Fernandes, como ele já havia feito tirou o Galdino, e o Grêmio piorou. Deu mais espaço, o Grêmio teve dificuldade. Depois ele bota o Jonathan Robert no lugar do Cristaldo. E o Jonathan Robert entrou muito bem, muito desenvolto, um jogador tecnicamente muito bom. Gostei dos primeiros movimentos do Jonathan Robert, torço muito para a recuperação plena dele. Ele fez isso. O André Henrique entrou, né? E diante também desse movimento, o André Henrique participou do gol. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Pedro Hernandes, gostaste do time, Pedro? Não gostei do goleiro do Grêmio, acho que ele falhou no primeiro tempo uma saída, acho que ele não foi bem no pênalti também, largou uma bola, primeiro de um chute mais ou menos fraco, segundo, jogou para frente, não para o lado, e aí teve que cometer o pênalti, senão ia tomar o gol ali. Bom, mas é o primeiro jogo, o cara tá parado há muito tempo, não gostei da noite. Deu assustada. Mas o Soteldo foi show, né? Fazer o quê, né? O JP fez gol, tá bom. Só pra ti, vou dormir. Tchau, Pedrão. Vai descansar, amanhã tamo junto no sala. Esse é a lenda, Pedro Ernesto Denardim. O cara sabe muito. E até aproveitando dentro dessa linha, falar do goleiro, né? O goleiro teve uma defesa muito bonita, né, no início do jogo. O que eu mais gostei do goleiro foi a capacidade de liderança dele. Ele joga com a defesa, ele participa das ações da defesa, ele joga junto com a defesa, e isso é muito legal da gente avaliar, muito legal de ter. Só que, de fato, ele erra no lance do pênalti, ele errou tecnicamente, ele não pode bater roupa daquele jeito. Não sei se foi pênalti, não interessa, ele não pode bater roupa para frente. E no primeiro tempo ele teve também uma saída de gol um pouco confusa. Fez boas defesas, mas de fato falhou. A gente tem que falar também nos erros que ele cometeu. Outra situação que eu acho que é importante a gente colocar, e a gente falava sobre isso, todas as virtudes do jogo de hoje não mudam a ideia de que o Grêmio precisa reforçar. Nada que a gente está falando aqui muda qualquer ideia de necessidade de reforço. O Grêmio precisa repor situações, mas eu acredito que, diante das características, é preciso pensar na mudança de esquema. Se o Grêmio conseguir posicionar o Soteldo numa posição de atacante, independente de onde ele queira jogar, o Grêmio vai conseguir algo mais forte. E para mim essa é a grande notícia que a gente tem daqui, ou o grande ponto de interrogação que sai desse jogo daqui. É preciso pensar nisso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.